Meu querido Edu Novak, vamos falar um pouquinho desse choro de hoje do presidente Jair Bolsonaro? Vocês topam falar sobre isso? Olha só, hoje pela manhã, os comandantes do Exército, da Marinha e da Força Aérea Brasileira avaliaram antecipar a troca dos chefes das Forças Armadas, mas acabaram desistindo da ideia nos últimos dias. Militares do alto escalão do Exército e da Marinha se opuseram à quebra da tradição e aconselharam o comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, a aguardar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para realizar a cerimônia de troca de comando. A agenda do presidente Jair Bolsonaro abriu nesta semana uma reunião com Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, que tem mantido contato com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin sobre esse caso. Logo em seguida, o presidente Jair Bolsonaro ficou bastante emocionado enquanto cumprimentava oficiais promovidos da Marinha em solenidade das Forças Armadas em Brasília. Bolsonaro chorou durante a cerimônia e novamente não discursou. O chefe do Executivo participou de seu terceiro evento público desde as eleições presidenciais. Constantino, eu quero muito ouvir uma avaliação sua e colocar um pouquinho de pimenta no teu comentário. Você não acha que é muita demonstração de fraqueza seguida uma da outra por parte do Bolsonaro? Ou não. Veja, Paulo, é muito difícil analisar, né, emoções. A gente está especulando, né? O que a gente tem é o fato objetivo. O silêncio, algumas postagens. O resto é tudo especulação, né? O que será que estava passando pela cabeça dele para virem lágrimas aos olhos naquele momento? Eu não sei, né? Existem várias alternativas. Uma linha, sem dúvida, até nos bastidores da direita, né, analisou como sinal de fraqueza. Pô, não é postura de quem está ciente de que vai vir alguma coisa dali, né, para salvar o Brasil. Outros acham o seguinte, não, isso é emoção exatamente de quem está diante, né, de aliados patriotas dispostos ao sacrifício pelo país. Então, de novo, eu me reservo o direito de não especular exatamente o que está acontecendo na cabeça do presidente nesse momento. Eu imagino que deva ser um turbilhão de coisas, né? Ele está apreensivo, obviamente ele é um patriota, então ele está preocupado com o destino do país e não só com questões do ego dele, né? A gente vê a esquerda falando dos maus perdedores, é porque tudo na esquerda é projeção. Ela ataca os outros diante de um espelho, ela não consegue entender sequer o que seja, né, um sentimento patriótico. Agora, de novo, todos olham para as Forças Armadas como o último bastião, o último refúgio para proteger o país. O presidente chorar diante de militares pode querer dizer absolutamente qualquer coisa. Serrão, você não acha que haveria necessidade de uma postura um pouco mais objetiva, direta por parte do presidente da República, que não fosse apenas um choro, que não fosse apenas uma demonstração de fraqueza, de fragilidade? Nós vimos, inclusive, recentemente a postagem do filho do presidente da República, o vereador Carlos Bolsonaro, demonstrando a erisipela, enfim, a imagem da erisipela na perna do presidente da República. São sempre atos em que promovem uma certa fragilidade, que mostram um Bolsonaro completamente combalido. Você não acha isso um pouco negativo? Mais ou menos. Se a gente for analisar a história do Brasil, vamos voltar lá atrás. Você lembra do Getúlio Vargas, de quem eu falei hoje? Pois é, esse cara foi um cara que teve muito poder, foi um dos presidentes mais autoritários do país. Esse cara foi tirado do poder pelos militares, voltou no braço do povo, foi eleito senador junto com o comunista Luiz Carlos Prestes em 1946. Ele foi uma vez lá no Senado, discursou, a UDN vaiou ele não gostou, nunca mais apareceu no parlamento e depois conseguiu voltar à presidência da República nos braços do povo. Foi lançado um movimento popular chamado queremismo, quero Getúlio, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar e o velhinho voltou. E Getúlio não aguentou a pressão do poder e acabou se matando. Deu um tiro no coração e se matou. Vamos lá. O poder tem seu dado, tem seu momento de fragilidade. Você achar que o cara que está ali é o Superman, Bolsonaro é o Superman, Bolsonaro é o cara que vai fazer isso, vai fazer aquilo, isso não existe. Ele não é o salvador da pátria. Bolsonaro não é o Sassá Mutema.
Quem votou nele pensando nisso, votou errado. Tá? Então esse é o ponto. Bolsonaro, em nenhum momento Bolsonaro se arvorou de poderes autoritários para governar. E curiosamente, né, o tempo todo ele era chamado de genocida, de assassino, de ditador, de fascista, e em nenhum momento, na prática, Bolsonaro exerceu esse papel de fascista. Ele cometeu alguns erros? Cometeu erros de comunicação. Isso aí é passível de crítica, todo mundo pode criticar. Agora, autoritarismo, Bolsonaro não cometeu nenhum. E eu volto àquela pergunta básica que eu fiz ainda agora. Quem foi que fugiu, que saiu das 4 linhas? Quem foi que partiu para a guerra? Foi Bolsonaro que esticou a corda contra os demais poderes ou foram os demais poderes, principalmente o judiciário, que esticaram ou até romperam a corda em relação a Bolsonaro? Essa pergunta tem que ser respondida com a máxima sinceridade ou você não vai conseguir explicar a história do Brasil atual. Então, a questão é essa. Agora, se Bolsonaro tá agindo, tem que agir com força ou não, acho que ele está agindo como ele pode agir. Ele está mantendo a serenidade dele enquanto ele aguenta, enquanto ele pode, e está vendo aí as condições políticas. Quem deveria estar dando sustentação a ele para mudar as coisas não está dando. Os militares não estão agindo com muita clareza, o parlamento não está agindo com clareza. Quando os militares vêm com a ideia imbecil, completamente idiota, de antecipar a posse dos comandantes, porque isso vai ser bom para o novo governo, né? Isso aí você está sendo submisso ao que vem por aí. E o que vem por aí, eu já antecipei, é péssimo para os militares. Ouçam o que José Genuíno, o ex-guerrilheiro, o homem do mensalão, do petrolão, do Diaba 4, falou que vai fazer com as Forças Armadas. Ouçam, não sou eu que estou dizendo, foi o José Genuíno que disse. E os militares não estão acreditando nele? Então tá bom. Quem não acredita no que o cara está dizendo, depois arca com a conta. Quem pariu o Matheus que eu embale. Cristiano, esse choro de hoje quer dizer o quê? Olha, Paulo, há algumas semanas, alguns dias aqui no programa mesmo, nós fizemos uma análise sobre o silêncio de Jair Bolsonaro, por exemplo, sobre algumas postagens enigmáticas de Jair Bolsonaro, e a colocação que eu fiz, o Serrão também fez, enfim, que debatemos bastante naquele momento, era sobre o que um presidente da República, ocupando o papel institucional que ele ocupa, ele não pode se dar ao direito de fazer demonstrações de fraqueza ou de deixar situações que demonstrem um ponto de interrogação na cabeça do cidadão. O comandante da nação, ele tem que ter uma postura ativa de colocar a posição, de firmar a posição. E o presidente Bolsonaro, especialmente, ele é uma figura que sempre teve essa postura forte, essa postura altiva, essa postura de liderança. É natural que, para os seus apoiadores, para a sociedade brasileira, até os que não sejam seus apoiadores, sintam falta e sintam o eco desse silêncio do presidente Bolsonaro e não consigam compreender algumas situações como essa, por exemplo, ele chorando numa solenidade, declarações do vice-presidente da República dizendo que ele estava trancado tristinho, do presidente do PL dizendo que ele estava também trancado lambendo as feridas, mas que estava melhorando. Quer dizer, para a sociedade passa uma imagem de uma grande interrogação. E aí um grande contingente de pessoas, especialmente aqueles que gostam do presidente Bolsonaro, acabam se sentindo muitas vezes órfãos de uma liderança política, especialmente ele que é o líder político de todos os brasileiros. Então, eu vejo que essa posição ela não é uma posição boa para o presidente Bolsonaro.